Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês aí da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que você já conhece. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para além de você ter um conhecimento a mais, você também garantir a sua presença. Mas se por um acaso você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube, ou mesmo pela TV, tem um pedido para fazer. Entre em contato com a sua escola para ver ali o que a escola está disponibilizando de atividades. E lembrando, fazer as atividades também é uma forma de você se autoavaliar, perceber se você realmente está aprendendo aquilo que a gente tem transmitido para vocês aqui no Aula Paraná, ok? Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha só, nós vamos ler e interpretar um soneto de Camões, identificar o tema do texto, relembrar as figuras de linguagem, identificar os sentimentos produzidos pelo eu lírico, atribuir sentidos conotativos às palavras e expressões, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão e reconhecer o efeito de sentido decorrente de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Mas, professor, a gente já falou de Camões, nós já falamos de figura de linguagem. Claro, nós estamos fazendo o quê? Uma aula de revisão. Por isso eu tenho certeza que vocês irão bem nesta aula. Para começar, o nosso quiz. O soneto possui em sua estrutura. Então, como que o soneto ele é estruturado? Letra A, 12 versos. Letra B, 3 estrofes. Letra C, 14 versos. E letra D, 6 estrofes. Lembram de aulas de soneto, que nós já fizemos aula de soneto? Então, como que é a estrutura? Nós temos lá, no soneto, 14 versos. Então, o soneto ele é composto por 14 versos. No decorrer da aula de hoje, a gente vai relembrar tudo isso. Continuando, trouxe para vocês o soneto do Camões, um que com certeza vocês já ouviram. Eu mesmo trouxe para vocês um trecho desse poema para a gente discutir um pouco esse soneto e hoje eu trouxe novamente. Vamos lá. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Primeira atividade. Nós vamos para a nossa primeira estrofe. Relemos. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O que eu vou pedir para vocês? Quais são as figuras de linguagem que nós temos presente nessa estrofe, nessa primeira estrofe do soneto? Quais são as figuras de linguagem que ali aparecem? Vou dar um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno, porque nós já trabalhamos figuras de linguagem e eu já volto para a gente continuar. Então, deu tempo de vocês pesquisarem aí no caderno, relembrar essa questão das figuras de linguagem? Vamos conferir a resposta? Olha o que eu trouxe para vocês. Nós temos uma metáfora. Amor é um fogo. Nós temos também um paradoxo. Dói e não se sente. Nós temos uma antítese. Contentamento, descontente. E nós temos ali uma anáfora, que é o verbo é. Aparece aqui várias vezes. Mas, professor, e agora? O que isso quer dizer, todas essas figuras de linguagem? Vou dar mais uma atividade para vocês. Sobre as figuras de linguagem, essas que nós colocamos ali, qual a diferença entre metáfora e comparação? Nós falamos bastante dessa diferença de metáfora e comparação. Qual a diferença entre antítese e paradoxo? Dê uma olhadinha na sua resposta anterior, veja ali o que foi uma antítese, veja o que foi considerado um paradoxo, que você vai conseguir aí relembrar essa diferença. E também, qual a diferença entre anáfora e aliteração? Todas essas figuras de linguagem nós trabalhamos durante a nossa aula. Vou dar um tempinho para você marcar aí essas diferenças e eu volto para a gente continuar. Então,
Conseguiram colocar aí as diferenças entre essas figuras de linguagem? Porque elas são muito próximas e às vezes a gente acaba confundindo essas figuras de linguagem. Olha o que eu trouxe para vocês como resposta. Metáfora e comparação. Então, a diferença entre essa metáfora e a comparação. A metáfora, ela é uma comparação. Veja que está entre aspas. Ela é uma comparação sem a utilização do conectivo comparativo. Então, eu vou comparar. Então, eu digo assim, amor é um fogo, né, que arde. Então, amor é como um fogo que arde. Como eu não utilizo esse conectivo como, eu vou considerar como uma metáfora. A comparação vai ter o conectivo, esse conectivo comparativo. Então, tenho ali o como, o tal qual, o assim como, são o quê? São indicativos de uma comparação. Entenderam? Então, ó, eu vou utilizar o conectivo comparativo na comparação, ok? Continuando. Diferença entre antítese e paradoxo. Essas são também bem parecidas. A antítese é o uso de termos e expressões contrárias. Lembram lá no poema? Contente, descontente. Então, eu tenho ali termos contrários. Enquanto que paradoxo é o confronto de ideias. Então, é uma ideia. Então, nós tínhamos lá uma dor que não se sente. Eu não tenho ali essas palavras que são contrárias. Eu tenho uma ideia contrária. Diferença entre anáfora e aliteração. Anáfora é a repetição de termos. Lembram lá? É, amor, é. Depois eu tinha o é novamente, o é de novo. Então, essa repetição é uma anáfora. E a aliteração é a repetição de sons. Não é a repetição da palavra. É a repetição do som. Ok? Fica aí para vocês a diferença entre essas figuras de linguagem para a gente relembrar sobre o tratamento dessas figuras de linguagem dentro de um poema, dentro de um soneto, que é o caso da nossa aula de hoje. Para vocês relembrarem, olha só, os termos e expressões podem assumir diferentes sentidos dependendo do contexto em que são utilizados. Então, alguns termos e expressões, eles têm sentidos diferentes. Tudo vai depender do contexto. A saber, sentido denotativo e sentido conotativo. A denotação acontece quando usamos o termo ou expressão em seu sentido literal, ou seja, o sentido do dicionário. Eu gosto de dizer para os alunos assim, para você não confundir denotação com conotação, você vai pensar o quê? Que denotação começa com de dicionário. Então, toda vez que você pensar aí, denotação, lembre-se, de dicionário. Então, é aquela palavra em seu sentido literal, daquele jeito que a gente encontra no dicionário. Enquanto que a conotação acontece quando damos outros sentidos às palavras ou expressões. Então, ó, para ficar bem claro para vocês, denotação é o sentido literal, de dicionário, não esqueçam isso. E a conotação é quando eu vou dar outros sentidos às palavras ou expressões. Então, dentro de um poema, dentro de letras de música, a gente encontra bastante esta conotação. A figura de linguagem acaba sendo uma conotação, certo? Trouxe para vocês um desafio bem simples. Escreva quais são os ditados populares expressos pelos emojis. Tenho aqui 5 ditados populares. Tenho ali a junção de alguns emojis. Você vai olhar esses emojis, ver qual é o ditado popular que vem na sua cabeça, escreva aí no seu caderno e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram descobrir aí quais são os ditados populares que nós temos ali formados por esses emojis? Vamos conferir? Olha só. No número 1 eu tenho cavalo dado, não se olha os dentes. No número 2, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Número 3, em boca fechada não entra mosquito. Número 4, chorar pelo leite derramado. E o número 5, santo de casa não faz milagre. Então são esses os meus ditados populares. E agora? De acordo com os ditados populares,
Qual o sentido produzido por cada um deles? O que esses ditados populares produzem de sentido? Lembrando que nós não estamos falando de denotação, nós estamos falando de conotação. Na dúvida, pergunte por alguém aí perto de você, alguém da sua casa. As pessoas mais velhas, com certeza, elas já ouviram todos esses ditados. Vou dar um tempinho para você colocar os sentidos produzidos e eu já volto. Então, precisou perguntar aí na sua casa quais são os sentidos produzidos por esses ditados populares? Ou você mesmo sabia? Vamos só confirmar? Olha só, no número 1, ao se ganhar algo, é bom que não coloquemos defeitos. Então, se você ganha algo, não fique colocando defeito naquilo que você ganhou. No número 2, para quem não tem muito, um pouco pode ser o bastante. Então, ali, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, para quem não tem muito, um pouco pode ser bastante. Na número 3, às vezes é melhor ficar calado para evitar problemas. Então, às vezes é melhor a gente manter a nossa boca fechada ali para a gente evitar alguns problemas. Na número 4, não adianta reclamar por algo que já aconteceu. Afinal, já aconteceu. E agora? Se a gente ficar ali remoendo, só reclamando, pode ser que não adiante. E na número 5, quando se dá ouvidos a pessoas de fora. Então, santo de casa não faz milagre. Então, você está aí na sua casa, às vezes o seu responsável fica pedindo para você fazer alguma coisa ou te dando alguns conselhos, você não ouve esses conselhos, mas vem alguém lá de fora, fala para você e você acaba ouvindo. Então, por isso, santo de casa não faz milagres. Só para a gente continuar relembrando, assim como a conotação, as figuras de linguagem também chamadas de figuras de estilo. Então, eu posso chamar de figuras de linguagem ou figuras de estilo. São recursos expressivos que se revelam pelo modo não convencional. Tá? Então, coloquei ali entre parênteses para vocês a denotação. Então, não é esse modo de denotação, ok? Com que as palavras são trabalhadas. Essas figuras são típicas do gênero literário. A gente encontra as figuras de linguagem no gênero literário. Não necessariamente somente nos poemas, somente nas letras de música. Eu posso encontrar ali em textos em prosa também. No entanto, em nosso dia a dia, muitas vezes deparamos-nos com o uso de figuras de linguagem em nossos discursos sem a necessidade de nomeá-las. Às vezes a gente utiliza, fala aí um ditado popular e a gente acaba não pensando nessa questão de conotação e denotação. Então a gente utiliza bastante figuras de linguagem no nosso dia a dia. Isso acontece porque atribuímos sentidos ao dito, ou seja, a gente consegue compreender. Não preciso nomear se é uma comparação, ou se é uma metáfora, ou se eu estou fazendo ali uma antítese. Então, eu consigo compreender isso no meu dia a dia. Eu produzo um sentido para aquilo que foi me dito, ou foi escrito. Continuando, nós temos o primeiro verso. Amor é um fogo que arde sem se ver. Entendendo a palavra fogo como denotativo. Então, prestem atenção. Denotativo agora. Denotativo de dicionário. Como podemos atribuir sentidos ao verso? Agora você vai pensar no fogo, no seu sentido literal, no seu sentido denotativo e dizer aí como que a gente produz um sentido a esse verso. Um tempinho para você responder e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesse sentido denotativo da palavra fogo? Como que a gente vai atribuir um sentido ali para o verso? Então eu tenho, amor é um fogo que arde sem se ver. Vamos ver? Podemos compreender que ao fazer uso da expressão fogo que arde, em seu sentido literal, podemos tomar a metáfora amor é fogo como algo que se alastra aos poucos. O fogo não é algo que vai se alastrando, então vamos pensar aí nessas queimadas que andam acontecendo. O fogo não vai se alastrando aos poucos e depois se torna o quê? Se torna um incêndio de grandes proporções. Então, se eu pensar ali na palavra fogo, no seu sentido literal, eu posso pensar exatamente nessa ideia do fogo fazer o quê? Ele começa aos poucos, mas depois ele acaba se tornando um grande incêndio. Continuando, nós temos de novo a primeira estrofe e vou dizer, já na primeira estrofe é possível identificar o tema do soneto. Então isso é uma afirmação, isso é possível. Qual é o tema? E vou pedir para você
justificar. Vou dar um tempinho para você reler a primeira estrofe, descobrir aí qual é o tema e justificar a sua resposta, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar aí o tema e justificar a sua resposta? Olha o que eu trouxe para vocês. O tema é a contradição de sentimentos que o amor proporciona. Isso pode ser percebido pela utilização de palavras e termos contrários. A gente já tinha falado desse soneto do Camões e nós já tínhamos falado desse tema, inclusive. Eu havia trazido também uma letra de música para a gente comparar. E agora eu tenho o quê? Essa contradição. Mas como é que eu reconheço essa contradição ali como tema? Porque nós temos ali palavras e ideias que são contrárias. Então, ao mesmo tempo que parece que o amor é muito bom, ele traz ali uma ideia de que pode se ferir, né? Que dói. Continuando, nós temos a outra estrofe. No verso em destaque, então eu tenho aqui, é nunca contentar-se de contente, certo? No verso em destaque, o sujeito lírico, lembrando que o sujeito lírico é o eu lírico, ok? Usa de contradição para indicar o sentimento de paixão avassaladora, tá? Então ele está usando uma contradição. Explique essa afirmativa. Então, vou pedir para você reler ali a estrofe, prestar bastante atenção no verso que está em destaque e justificar essa afirmativa e explicar por que essa contradição ali da paixão avassaladora. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram explicar essa afirmativa? Olha o que eu trouxe para vocês. Quando o sujeito lírico faz uso da contradição, então onde está a contradição? Está aqui, ó. Contentar-se, né? É nunca contentar-se de contente. Então, a pessoa não fica contente. Podemos entender que, embora esteja contente com o amor, então ele está contente com esse amor. Ele quer continuar se alimentando desse sentimento que, aparentemente, nunca é suficiente. Conseguiram compreender? Ó, nunca contentar-se de contente. Ele está contente com o amor, mas ele ainda nunca está contente. Ou seja, ele quer mais desse amor. Conseguiram compreender essa ideia ali, essa contradição de nunca contentar-se de contente? Ele está bem contente, mas ele quer ainda mais, ok? Continuando, o soneto agora, nós temos as duas últimas estrofes, cada uma delas com 3 versos. Então, nós tivemos as duas primeiras com 4 versos e agora nós temos as duas últimas com 3 versos, totalizando ali o quê? Esses 14 versos que nós falamos lá no quiz. Lembram lá no quiz, no início da nossa aula de hoje? Vamos ver. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Olha só que bonito, né? Que romântico esse soneto do Camões. O Camões gosta muito de falar dessa relação amorosa. E eu tenho para vocês mais uma atividade. É querer estar preso por vontade. Então, verifiquem que o preso aqui, eu tenho ele marcado. A palavra em destaque exerce um sentido conotativo. Lembram? Conotativo, ok? Vou atribuir outro sentido. Como podemos entender este verso do soneto de acordo com a temática? Lembram? Qual é o tema? Contradição do amor. Então, como que eu vou entender essa palavra de acordo com a temática? E a palavra no sentido conotativo. Um tempinho para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês o sentido dessa palavra de acordo com a temática? Vamos ver o que eu trouxe para vocês como resposta? De acordo com os sentimentos já expressos pelo sujeito lírico, podemos compreender que amar é prender-se a alguém por desejo próprio. Então, a palavra preso traduz um sentido de algo bom. Então, ele traz ali essa palavra preso com o sentido do quê? De algo bom. Por quê? Porque esse amor, você vai estar preso nessa pessoa. Então, esse preso tem esse sentido bom, ok? Esse sentido conotativo. Continuando, nós temos a última estrofe.
O autor cita a amizade. O que essa citação pode revelar sobre a intencionalidade do texto? Olha só, intencionalidade do texto. Qual é a intenção do texto? Vou dar um tempinho para você reler a estrofe, escrever aí a resposta no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram colocar aí a intencionalidade do texto? Descobriram essa intencionalidade? Verificaram ali? Olha o que eu trouxe para vocês. O uso do termo, né? O termo amizade. O uso do termo pode revelar que ao falar sobre o amor, o eu lírico não se prende apenas ao amor romântico, ou seja, ao amor de casal, né? De romance, mas sim a todas as formas possíveis que ele oferece. Então, quando ele traz ali a palavra amizade, ele vai além. Não está falando somente ali do romance de casal, está falando também do amor, certo? Desse amor que a gente tem por outras tantas pessoas. Amizade, às vezes pessoas da nossa casa. Então, é esse amor mesmo, que também pode ser ali um amor fraternal. E agora, para vocês pensarem, você concorda com o autor de que o amor é contraditório? Lembram que a gente falou desse tema, desse amor contraditório? Você concorda com o autor que esse amor é contraditório? Por quê? Por que que ele é contraditório? Vou dar um tempinho para você pensar aí sobre o que você pensa sobre isso, escrever no seu caderno e eu já volto para a gente continuar. Então, colocaram aí no caderno, pensaram a respeito, se você concorda ou se você não concorda que o amor seja contraditório, sempre lembrando que não basta concordar ou discordar, a gente tem que saber argumentar. Coloquei para vocês que se trata de uma resposta pessoal, mas eu confesso que eu fico curioso para saber o que você pensa a esse respeito, o que você pensa desse soneto do Camões. Para a gente continuar, trouxe aqui. Nos sonetos, a sonoridade, né, o som, é marcada, letra A, pelo tema, letra B, pelas figuras de linguagem, letra C, pelas rimas ou letra D, pelas estrofes. Nós trabalhamos em aulas anteriores sobre sonoridade. Tenho certeza que você sabe que a resposta é pelas rimas. Então, só para a gente relembrar o que nós vimos hoje, o soneto é composto por 4 estrofes, 2 quartetos, ou seja, com 4 versos, e 2 tercetos, que tem ali 3 versos. As conotações são atribuições que damos às palavras a partir de um contexto de produção. As figuras de linguagem são recursos utilizados para ressignificar sentidos em um texto. Então, eu tenho ali essa conotação. Deixo para vocês, sobre sonetos, novamente o site escritas.org e um livro do Vinícius de Moraes, que ele é brasileiro. Por hoje, eu fico por aqui, agradeço e espero você na próxima aula. Até lá!